Qual é a pergunta de hoje, né? O que então a gente vai responder. Veja só a pergunta de hoje. O que é perdoa-lhes porque não sabem o que fazem? O que quer dizer isso? O que quer dizer quando Jesus disse assim, Senhor, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem? O que quer dizer isso? Né? Vamos ver aqui. No ponto 1 diz assim: esta fala de Jesus é um dos momentos mais emblemáticos da vinda e ministério dele diante de Deus. E, ao mesmo tempo, é uma das falas mais esquecidas, menos refletida e mais mal entendida que ele disse em relação ao mundo inteiro. Ao mundo inteiro. Segundo, que perdão é este que Jesus intercede a Deus pelos seus matadores, pelos seus perseguidores, em relação aos religiosos que usavam o nome de Deus para matar o próprio Deus? Que perdão era aquele? Esta questão deve ser melhor trabalhada no nosso interesse de saber mais sobre o amor de Deus. Terceiro, a segunda pergunta é: o que é não sabem o que fazem? O que Jesus estava afirmando com esta palavra? Ele estava inocentando aquelas pessoas e toda a humanidade? Ele estava dizendo a Deus para não impedir a salvação daquelas pessoas por causa do que estavam fazendo contra ele? O que quer dizer aquilo, né? O que quer dizer não sabe o que fazem? Primeiro, o que quer dizer perdoa-lhe, Senhor? Segundo, não sabe o que fazem. O que quer dizer Jesus com isso? Quarto, e tem uma terceira pergunta. Este é o perdão que Jesus veio trazer à humanidade, atendendo ao plano da graça? Este é o perdão que chamamos teologicamente de o perdão da cruz. É este perdão que abre as portas do céu para todas as pessoas? Então são três perguntas. Perdoa-lhes, não sabem o que fazem, e se esse perdão é o perdão que ele veio trazer ao mundo. É o perdão que interessa. Quinto, primeiro, podemos afirmar que se trata de um perdão secundário. Este perdão concedido por ele na presença de Deus é como que perdão a pecados, atos pecaminosos, feitos desobedientes contra Deus e seus planos. Jesus concede perdão espiritual àquele pecado que cometiam ali, matando e blasfemando dele, mas também a todos os outros pecados. Esse é o pecado, esse é o perdão secundário, né, que a gente tem ali de Jesus na cruz. Ele estava perdoando os pecados. Não sabe o que fazem. 6. Segundo, é o fundamento jurídico espiritual para aquele perdão secundário oferecido. Não sabem o que fazem. Não estão fazendo isto voluntariamente, além de não saberem a gravidade do que fazem, estão sob o domínio do pecado. Eles jazem no maligno, por isso fazem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, isso aí é um perdão secundário aos pecados, perdoa, Senhor, os pecados deles, aquilo que eles têm feito contra ti e agora contra mim. Perdoa-lhes. Porque não sabem o que fazem.
Eles estão, Senhor, dominados pelo maligno. Eles jazem no maligno. Eles estão sob a direção da malignidade. Eles são escravos do pecado. Eles não sabem o que fazem. 7. Na verdade, não são estes pecados que condenam alguém ao inferno. Esses pecados que ele perdoa, que ele perdoou ali, não são esses pecados que levam alguém para o inferno. Não são atos pecaminosos. Estes são os pecados que Jesus afirmou que podem ser perdoados. Estes não são pecados para a morte espiritual. Ninguém vai para o inferno porque mata, rouba, mente, calunia ou comete outros pecados contra si e contra os outros. Estes pecados foram todos perdoados secundariamente lá na cruz por Jesus. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. 8. Também podemos considerar que este perdão secundário foi concedido por estratégia. Se forem perdoados, deixam de existir. E sendo assim, não se tornam empecilhos para que os mesmos pecadores se voltem para Jesus. Procurem, pecaram, criaram muros contra Deus, mas os muros foram perdoados. Então, deixam de existir, deixam de atrapalhar, e as pessoas ficam com caminhos livres para voltarem-se para o Senhor. Entendeu? Então, quando você faz aquilo contra Jesus, matando lá na cruz, você está criando muros, empecilhos, para que você volte para Jesus. Mas se eles são todos perdoados por Deus, esses pecados deixam de existir. Então, o caminho fica livre para que você volte. Tudo que você criou de pecados para impedir a sua volta, deixa de existir. Agora você volta com um caminho mais livre. Então, é uma estratégia de Deus para que as pessoas voltem. 9. Jesus disse que somente um pecado não pode ser perdoado. Este está fora desse perdão secundário. Ele é imperdoável. Nenhum pecado impede alguém de ser salvo. Nenhum pecado impede qualquer pessoa de ser salva eternamente. Mas este imperdoável, sim, ele impede completamente. Ninguém vai entrar no céu enquanto este pecado imperdoável não for vencido. Que pecado é esse? 10. Todo mundo está convencido do Espírito Santo de sua situação pecaminosa contra Deus. Sua situação pecaminosa. Todos sabem de sua situação de pecado contra o Senhor, seu estado de pecado contra Deus. O Espírito faz este convencimento individual, espiritual, na alma de cada pessoa. Todos que se submeterem a este convencimento, todos que desejarem mudança no que foi convencido, receberá ajuda do mesmo Espírito e recebe o perdão primário de Jesus. Não o secundário já recebeu, mas o primário, o perdão primário de Jesus na cruz. Somente estes, com esse perdão primário, ao seu estado de pecado, somente estes herdarão a eternidade com Cristo no céu. Então, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, é um perdão secundário. Isso aí está ligado aos pecados. E pecado nenhum impede alguém de entrar no céu. Atenção, nenhum pecado, a Bíblia diz. Nenhum pecado. Mas existe o perdão primário. Esse perdão primário é para perdoar não
pecados, mas para perdoar o estado de pecado que a pessoa tem. Tá? E a pessoa foi convencida do Espírito, desse estado de pecado, e aí ela quer mudança. Então o Espírito opera essa mudança e dá esse perdão primário, tá? A ela e a todos os salvos. Ok? Então é isso que significa perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Isto é um perdão secundário, porque o primário tem que ser pelo reconhecimento. Eu reconheço que sou pecador e o Espírito, então, eu desejo mudança e o Espírito, então, opera essa mudança e me dá esse perdão primário para a minha salvação. Tá bom?